Conexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Bem-vindos a mais um programa. O tema de hoje é ofício de historiador. A profissão de historiador é uma das mais antigas do mundo. Apenas agora, essa profissão está sendo regulamentada no Brasil. O projeto de lei 4.699 acaba de ser aprovado na Câmara dos Deputados e deve retornar ao Senado para a sua aprovação final. Neste programa, vamos analisar o projeto de regulamentação da profissão de historiador, no seu mérito, e fazer um balanço sobre a qualidade do ensino de história na graduação e na pós-graduação, bem como do crescimento dessa profissão no Brasil. O nosso convidado é o professor de História da Universidade Federal, Rodrigo Prato Sá Mota, e é também presidente da Associação Nacional de História. Bem-vindo, professor, é um prazer tê-lo aqui. Obrigado, prazer é meu. O ofício de historiador é um dos mais antigos do mundo, professor? Bastante antigo, né? Começando lá com o velho Heródoto na Grécia Antiga. É bastante antigo, agora não é tão antigo como profissão, não é? Os primeiros historiadores eram intelectuais que se ocupavam de várias áreas do saber, e só com o passar do tempo que houve uma especialização, né, uma distinção do campo da história em relação a outros campos da literatura e do pensamento. Como profissão é relativamente recente, né, na medida em que surgiram sistemas escolares regulares com ensino de história, professores de história e pesquisadores da área de história permanentes, né, perenes, financiados inicialmente pelo próprio Estado, mas às vezes também financiados por particulares, vamos dizer assim. Então, como profissão é recente, como atividade é realmente bastante antigo. E como regulamentação da profissão? Porque como professor talvez seja mais antigo, ele surge praticamente com as universidades, né? A universidade e o sistema escolar que a gente chama hoje de ensino básico, né? Que também é bastante antigo. Mas como profissão, no caso do Brasil, não existe ainda, né, a regulamentação profissional, que é o que a gente está buscando com essa lei. Em outros países, né, há países em que existem sistemas legais, vamos dizer assim, que incorporam essa ideia de regulamentação profissional, mas os países mais liberais não têm isso, né, não fazem regulamentação profissional. Mas o Brasil é um país, né, sabidamente, com grande intervenção do Estado na sociedade, na economia. E aqui, entre nós, desde os anos 1930, né, ou seja, quase 100 anos atrás, o Estado regulamenta profissões, né, começando pelas profissões tradicionais, como advogado, como médico, que tem conselhos, né, que cuidam da profissão. Isso começou a ser organizado desde os anos 1930 no Brasil. Por que esse retardo com a história? Então, a história é curioso isso, porque as primeiras tentativas de regulamentar a profissão datam dos anos 1980. E já foram vários projetos enviados ao Congresso Nacional, nenhum deles vingou. Esse projeto atual é o que foi mais longe, né? Ele saiu do Senado em 2012, foi à Câmara, foi aprovado agora na Câmara, volta ao Senado. Os anteriores nunca chegaram a tanto. É difícil explicar por que a história ainda não foi regulamentada, porque tem várias profissões próximas da nossa área que já são regulamentadas. Por exemplo, geografia. Pois é, eu até fiquei pensando que o Instituto Histórico Geográfico, que é criado em 1838, 16 anos depois da independência, pode ter sido o motivo do retardo da história, mas não é o porque caso, só da história, né? E não da geografia. Exato, porque a geografia e a história têm uma origem muito próxima. E no caso do Brasil, né, o Império criou esse instituto para fomentar a pesquisa da história e da geografia. Mas os geógrafos já estão regulamentados por lei há mais tempo, os historiadores não. Os sociólogos têm uma lei de regulamentação profissional, bibliotecários, arquivistas, administradores e economistas. São centenas de profissões, né? Algumas delas profissões mais novas, né, mais recentes, nem tão tradicionais. E a história é uma profissão tradicional, como você disse, e ainda não regulamentada. Parte da resposta é porque há pessoas que se sentem incomodadas com a ideia de que a história possa ser objeto de uma regulamentação profissional. Há pessoas que acham que isso pode interferir na liberdade da pesquisa ou da divulgação do conhecimento da história. Ou do ensino, eventualmente. Ou do ensino, eventualmente.
Então pode ser um pouco por aí a explicação. De qualquer modo, é um pouco bizarro isso, porque se o nosso sistema legal regulamenta o geógrafo e o sociólogo, por que não regulamentaria o historiador? Né? Perfeito. E por que é necessário regulamentar a profissão? Então, isso é bem interessante, porque eu, antes de assumir a presidência da nossa entidade, eu não era um entusiasta dessa questão da lei. No entanto, eu, ao assumir a presidência, comecei a pensar nisso de uma maneira mais aprofundada e me convenci de que vale a pena regulamentar a profissão. A razão essencial é que, como eu disse antes, o Estado brasileiro tem uma tradição de regulamentar as profissões. Isso significa algumas barreiras às profissões que não são regulamentadas. As que são regulamentadas têm certas prerrogativas que as outras não têm. Então, por exemplo, muitos órgãos públicos não fazem concurso para historiador, para cargo de historiador, porque a profissão não é regulamentada pela lei. Isso daí, para mim, é o principal ponto, para mim, o ponto-chave, porque é um absurdo, por exemplo, que o Arquivo Nacional, que é o órgão responsável pela documentação pública no Brasil, que é uma das grandes fontes para a história do Brasil, o Arquivo Nacional não faz concurso para historiador. Ele faz concurso para arquiteto, até para arqueólogo, para arquivista, para bibliotecário, mas não faz para historiador, porque a lei não existe. Então, isso daí é o ponto-chave, né? É o cerne. A nossa preocupação principal é essa, é regulamentar um segmento do mercado de trabalho. Mas não existe nenhuma intenção de alterar a pesquisa da área de história ou regulamentar a pesquisa ou interferir no campo da pesquisa. A ideia é que continue havendo a mesma liberdade que nós temos hoje para pesquisar. Porque seria absurdo que uma entidade de historiadores quisesse interferir na liberdade da pesquisa. Seria um contrassenso, já que durante anos todos nós reclamamos da intervenção da ditadura, da censura, etc. O projeto agora aprovado pela Câmara volta para o Senado. Exato, ele volta. A previsão é de que ele seja aprovado em quanto tempo? Bom, fazer previsões no caso do Congresso brasileiro hoje é difícil, sobretudo com essa crise política, né? Agora, tem um detalhe, é que esse projeto ele saiu, na verdade, do Senado, ele é originário do Senado, foi o senador Paulo Paim que apresentou. Ele foi aprovado no Senado sem grandes problemas e foi enviado à Câmara em 2012. No entanto, na Câmara, para a aprovação do projeto, nós fizemos algumas alterações, nós negociamos com os parlamentares e acho até que melhoramos o projeto, tornamos o projeto melhor. Mas isso tomou um bocado de tempo, tomou 2 anos para que chegássemos ao ponto da aprovação agora, há alguns dias. Mas, como ele foi emendado na Câmara, ele tem que voltar ao Senado. Mas, então, como ele foi aprovado originalmente no Senado, a nossa expectativa é que os senadores aprovem de novo com agilidade. Perfeito. Então, eu espero que seja aprovado até o segundo semestre, mas previsão é difícil fazer, né? Perfeito. No segundo bloco, nós vamos trabalhar as consequências exatamente que advirão da aprovação ou da regulamentação da profissão de historiador. Um instante só, voltaremos já. Interconexão Brasil. Oferecimento Sindicato dos Professores da UFMG. Interconexão Brasil. Oferecimento Sindicato dos Professores da UFMG. Bem-vindos de volta. Nós estamos trabalhando o ofício de historiador. No primeiro bloco, nós nos referimos ao projeto de lei que regulamenta a profissão de historiador, que ele emanou do Senado e foi aprovado agora na Câmara dos Deputados com algumas modificações e está retornando propriamente ao Senado para a aprovação final, né? Essa regulamentação do historiador só vale para o bacharel ou também vale para o professor de história? Vale para ambos. O conceito que a gente tem de historiador hoje é que o historiador é o profissional da área de história, seja ele professor em qualquer nível, seja ele pesquisador, ou as duas coisas, né? Porque nas universidades, por exemplo, nós somos ao mesmo tempo professores e pesquisadores. Então, o historiador é todo aquele que trabalha profissionalmente na área de história. Agora, a gente colocou uma das coisas que a gente fez ao alterar a lei foi incluir um artigo para contemplar pessoas que atuam como historiadores há pelo menos 5 anos, mas não têm formação específica. Então, quem, por exemplo, leciona a disciplina, qualquer disciplina da área de história há 5 anos, sem ter uma formação específica em história, a partir da aprovação da lei vai ser considerado historiador também, o que é uma forma de flexibilizar
né, essa definição, né, do profissional de história. Como se fez, por exemplo, na área de jornalismo, que não se exige mais formação universitária para exercer essa profissão. Então, o reconhecimento da prática desses profissionais... Mas nesse caso há uma diferença. No momento da aprovação da lei, quem exercer há 5 anos vai ser reconhecido como tal. Mas a partir daí não. A partir daí a ideia é que quem queira atuar como profissional na área de história deve fazer um curso. Mas veja bem, para explicar melhor o que eu comecei a falar no outro bloco, a implicação profissional da lei é em certas áreas. Por exemplo, no ensino universitário não vai ter qualquer restrição. Para dar aula de história na UFMG, não necessariamente vai ser exigido um diploma de história. Isso vai ficar a critério da universidade, cada universidade, e do edital específico. Então pode ser que um departamento de história queira um professor de história da filosofia, por exemplo, e eles podem contratar para isso um filósofo. Então no sistema universitário não vai ter nenhuma implicação no mercado de trabalho. O resultado da lei vai incidir no mercado de trabalho para pesquisador em órgãos públicos, órgãos de pesquisa, como arquivos, bibliotecas, e mesmo órgãos legislativos, por exemplo, a Câmara, as assembleias, precisam de historiadores. Muitas vezes elas têm historiadores, mas não são pessoas concursadas para isso, né? É muito comum nesses órgãos públicos um deslocamento. Você tem lá um funcionário que é técnico legislativo, mas a autoridade sabe que ele é formado em história. Aí eles chamam aquele cidadão para trabalhar lá no arquivo da instituição. A nossa intenção é que façam um concurso específico para alguém formado nessa área. E a outra implicação é no ensino básico, porque pela lei, né, fica estabelecido que para lecionar história no ensino básico, há que ter uma licenciatura em história, o que para nós é importante. Na área de história, como em todas as áreas, a gente entende que o correto é que pessoas formadas para aquele determinado campo do saber lecionem ali. Mas, para não prejudicar quem trabalha como professor de história há algum tempo, eles vão ser também classificados como historiadores. A regulamentação cria mercado, então? Sim, assegura o mercado. Exato. A ideia é essa. E a ideia também é ampliar um pouco esse mercado de trabalho, né? Muita gente imagina que, com a aprovação da lei, muitos órgãos públicos vão abrir concursos para historiadores. Eu já conversei com juízes, por exemplo, que disseram que em vários tribunais eles vão abrir concurso para historiador assim que a lei sair. Porque eles precisam, né? Hoje é uma preocupação muito grande com a preservação da memória, com a produção de conhecimento sobre o passado, né? Todo mundo quer saber a história da sua instituição, da sua comunidade. Então há um campo de trabalho, né, crescente para historiadores, e a intenção é regulamentar esse campo de trabalho. Não para impedir que outras pessoas trabalhem nesse campo, mas, vamos dizer assim, estimular, né, que as pessoas que trabalhem tenham a devida formação. Agora, eu só peço para esclarecer uma coisa que é uma dúvida muito grande, muitas vezes as pessoas criticam sem saber. Essa lei não vai impedir a ninguém de pesquisar em história, publicar sobre história. Isso absolutamente não vai acontecer. Há pessoas preocupadas com isso, porque a gente sabe que, por exemplo, tem muitos jornalistas hoje e profissionais das mais diversas formações que estão se dedicando a estudar a história, escrever biografia, escrever livros de divulgação em história, até porque isso está dando muito dinheiro, né? Tem gente que está ganhando muito dinheiro vendendo centenas de milhares de livros. Claro. E aí há uma preocupação de que esse tipo de iniciativa da ANPU vai cercear o trabalho deles. Absolutamente não. Não se pode fazer isso, até porque isso seria inconstitucional. Perfeito. Quais as outras consequências imediatas da regulamentação da profissão? A gente espera, né, que essa lei, assim que for regulamentada, vai valorizar um pouco a profissão de historiador no Brasil e vai valorizar a formação universitária. No nosso entendimento, a formação clássica para se tornar historiador é uma formação na graduação ou na pós-graduação. Pela lei, vai ser historiador quem fez uma graduação em História ou quem, não tendo feito graduação em História, fez um mestrado ou um doutorado. Então, a ideia é fortalecer a formação profissional dos historiadores e estimular os jovens, né? Estimular mais jovens a investirem nessa profissão que, enquanto campo de saber, né, tem se expandido muito no Brasil, em todo o mundo, né? Como eu disse, há uma grande preocupação hoje com conhecimento do passado, da história, da memória. Há uma expectativa que aumenta, então, também a procura dos cursos de história, a valorização exatamente
desse campo do saber. A gente espera que sim, a gente espera que isso possa acontecer. Não é nenhuma revolução, né? Porque afinal não se trata também de tornar a profissão não vai ser de uma hora para outra, né, supervalorizada, os salários não vão ser assim tão maravilhosos, mas com o fortalecimento do mercado de trabalho, a nossa expectativa é que a profissão seja um pouco mais valorizada e mais estimulante para os nossos alunos. Porque tanto para historiadores quanto para geógrafos ou para físicos e profissões afins, há um grande desestímulo hoje, que é o sistema de ensino brasileiro, que é muito precário, né? Sobretudo o ensino público. Como você sabe, Gerolete, professor no Brasil ganha muito mal, né? Principalmente professor do ensino básico. Professor do nível superior, não. Nós temos até um gap aí, né? Uma diferença brutal entre quem leciona em universidade e quem leciona no ensino fundamental. O que é um absurdo, né? Que essa situação que temos no Brasil é um problema muito grave que a gente arrasta há décadas. Então, isso é um desestímulo para quem quer se formar como historiador ou como geógrafo, porque muita gente espera, né, ao fazer uma universidade, estudar 4 anos, espera ter uma profissão, vamos dizer assim, que lhe ofereça um salário decente, uma vida razoável. E daí isso desestimula muita gente. Então, ao tornar a profissão do historiador regulamentada, a nossa expectativa é que a gente compense um pouco, né, essa percepção de que não vale a pena estudar história porque a carreira de professor é desvalorizada. Perfeito. Tomara que isso aconteça, né? No terceiro bloco, nós vamos trabalhar a qualidade do ensino de história e da pesquisa neste campo. Um instante só, voltaremos já. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Bem-vindos de volta. Nós estamos trabalhando o ofício de historiador, a regulamentação dessa profissão e também as consequências possíveis sobre a qualidade do trabalho e também sobre a procura e a valorização do ensino de história no país, né? E já deixamos no ar o que seria, digamos, a base ou o assunto principal desse terceiro bloco, que seria exatamente a qualidade do ensino de história. Como é que o senhor avalia na qualidade também de presidente da Associação de História do Brasil e com a visão que o senhor tem exatamente da realidade nacional neste campo do ensino? Eu acho que nós temos um bom ensino de história no Brasil, eu acho que nós temos boas universidades, temos uma boa tradição de ensino e nos últimos anos acho que viemos melhorando porque, sobretudo no sistema federal e em outros sistemas públicos, nós vivemos um período de aumento de verbas para pesquisa, para pós-graduação, para bolsas. Este ano de 2015 é um ano de crise, mas nos anos anteriores nós vivemos um aumento de verbas de uma maneira geral. É evidente que nós temos muitas desigualdades no Brasil, né? Nós temos nas universidades públicas um sistema de trabalho que favorece uma melhor qualidade de ensino, porque os professores têm uma carga didática menor em relação à sua carga de pesquisa. Enquanto isso, em muitas universidades privadas, a carga horária didática dos professores é muito elevada. Então, eles têm pouco tempo disponível para preparar novas aulas, para fazer pesquisa, porque a pesquisa acaba estimulando a aula, né? Traz temas novos para a aula. Então, nós temos um sistema muito desigualitário no Brasil, mas temos áreas, né, de grande qualidade. Uma informação que algumas vezes nos chega, de estudantes nossos de graduação que vão para outros países, é de que por vezes chegam lá na expectativa de que vão ter cursos muito melhores do que no Brasil e às vezes acaba acontecendo o contrário. Eu tive há pouco tempo 2 alunos que foram para a Europa e eles voltaram dizendo que nosso ensino de história aqui, o campo do conhecimento de história hoje no Brasil pode ser mais interessante do que em alguns países, porque países mais antigos podem ser mais tradicionais, né, no ensino, na pesquisa. E aqui no Brasil, a gente, como não tem muita tradição, a gente pode inovar mais, né? A gente pode ser um pouco mais audacioso. Então, eu acho que a situação é relativamente positiva, mas há que melhorar, né? Vamos dizer assim, no combate a essa desigualdade de condições entre as universidades. E a organização é história antiga, história medieval, história moderna, história contemporânea, são muito rígidos na periodização dessa história e na formação do professor
no período que o aluno se inscreve, né? Esse é o esqueleto básico, né? Mas hoje a rigidez praticamente não há mais, porque muitos cursos, como da UFMG, não Aqui é no mais... Brasil não, mas lá fora sim. Sim, exato. Você está falando lá fora, exato. É um tradicionalismo muito grande, né? Sim. E muitas vezes ainda estão na história tradicional, que fala de grandes eventos, de heróis. E muitas vezes o professor de muitos lugares, o estilo de dar aula em algumas universidades europeias é um estilo muito de conferência, né? Há uma distância muito grande em relação aos alunos, são turmas de 100 alunos. E nós aqui, em geral, temos turmas menores e com um pouco mais de proximidade em relação aos alunos. Perfeito. Então temos algumas vantagens relativas. Sim. E a pós-graduação? Que avaliação fazer? A pós-graduação, a situação é muito interessante também. Nós vivemos nos últimos anos uma explosão do sistema de pós-graduação no Brasil, em todas as áreas, né? Na área de história, para você ter uma ideia, nós temos hoje mais de 60 programas de pós-graduação, mestrado, a maioria deles mestrado e doutorado. Os mais novos têm só mestrado. Mas isso significou uma expansão para todos os rincões do Brasil. Você tem mestrado em História hoje na Amazônia, para tudo quanto é parte, na fronteira oeste, no interior, né? São vários cursos, né? Aqui em Minas, por exemplo, alguns anos atrás só havia mestrado e doutorado em Belo Horizonte. Sim. Hoje você tem em Ouro Preto, você tem em Uberlândia, você tem mestrado em Montes Claros, tem mestrado em São João del Rei. Juiz de Fora, não? Juiz de Fora tem mestrado e doutorado, né? Bem lembrado. E mais algumas que eu posso estar esquecendo. Então, houve uma expansão muito grande dessa rede e uma expansão com qualidade, porque são professores mais novos, mas muito integrados na pesquisa, na pós-graduação, na participação de eventos. Um índice interessante disso é o aumento das trocas internacionais, né? Da participação de brasileiros em eventos no exterior e a recepção de estrangeiros aqui no Brasil. A gente sempre atrai estrangeiros e eles nos atraem para lá. Até porque existe muito interesse pelo Brasil hoje, em função do crescimento do país nos últimos anos, o olhar em relação ao Brasil mudou muito. Então, especialmente os europeus estão muito interessados em estabelecer essas conexões. Então, tem surgido coisas bastante interessantes. Perfeito. Nós já estamos chegando no finalzinho do programa aí. E que avaliação fazer no âmbito da pesquisa histórica? É também uma pesquisa de qualidade, professor? Sim, eu penso que sim, que estamos melhorando muito nessa seara também. A pesquisa na nossa área, ela caminha muito próximo da pós-graduação, né? A pós-graduação digamos assim, um celeiro para a pesquisa. O aluno se forma, em geral, na iniciação científica, na graduação, e depois ele vai para o mestrado e para o doutorado para se formar como pesquisador e depois continuar como pesquisador. Então, o crescimento da pós-graduação tem servido como um grande estímulo à expansão da pesquisa no Brasil. Então, acho que nós estamos indo bem, né? Vivemos hoje um ano de crise, um ano ruim, mas a expectativa é que a partir do ano que vem as coisas voltem ao trilho de novo e a gente volte a ter aquela sensação de que há oportunidades, né, em expansão para a pós-graduação e a pesquisa no Brasil, que são importantes tanto para o desenvolvimento econômico, né, como frequentemente se pensa muito nisso, mas essa área de pesquisa e pós-graduação é fundamental também para a área de humanas em geral, para a consolidação da cidadania, para a reflexão crítica sobre a situação política do país. Então, o campo das humanas, que inclui a história, tem um papel muito importante também para o desenvolvimento do país. E a pesquisa aqui em Minas? Muito bem, não é? A UFMG é uma das melhores universidades do Brasil, como atestado aí por várias dessas pesquisas, vários desses rankings, né? E a gente percebe isso também a partir da percepção dos estrangeiros. A gente tem um problema no Brasil, que muitos países têm também, que é uma grande concentração de poder e de recursos nos centros, né? No caso do Brasil, os nossos centros são Rio e São Paulo. A UFMG corre por fora, né? Nós estamos a 500 quilômetros dessas cidades, mas, de certo modo, somos uma periferia ainda. Então, para vencer essa distância, o trabalho aqui tem que ser muito grande, né? A gente tem que matar, se eles matam um leão, nós temos que matar 2 leões. E acho que a UFMG está indo muito bem, assim como as outras universidades que eu mencionei aí no estado de Minas Gerais. Acho que nós temos um sistema de ensino, né, para o padrão brasileiro bastante bom. Perfeito. Eu tomo essas suas últimas palavras exatamente como encerramento da sua entrevista. Queria agradecer a sua participação aqui, cumprimentar na sua pessoa todos os professores de História do Brasil e também dos professores que se dedicam ao ensino da graduação, da pós-graduação e também da pesquisa histórica, porque ela é fundamental para que a gente tenha memória
nos conheçamos como Brasil e também temos uma perspectiva de crescimento como nação. E a você, telespectador, que sempre nos acompanha, muito obrigado pela sua audiência e até a semana que vem. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG.